exercitei, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Retomamos hoje nossas reflexões sobre a Dilexite do Papa Leão XIV. Hoje somos convidados a contemplar a verdadeira riqueza da Igreja, aquela que não se mede por estruturas, títulos ou posses, mas pela fidelidade ao Evangelho e pelo serviço dedicado aos mais pobres. Desde os primeiros tempos, a comunidade cristã aprendeu que o caminho de Cristo passa pela proximidade com os últimos e que a diaconia, que quer dizer serviço, faz parte da identidade de quem deseja segui-lo. Ao longo da história, muitos discípulos manifestaram essa verdade com coragem e generosidade. Entre eles, Estevão e Lourenço tornaram-se testemunhas luminosas de que servir os pobres é tocar no próprio Cristo. À luz desses exemplos e da palavra que nos guia, deixemos-nos inspirar para renovar nossa vida comunitária e a nossa opção pelos mais vulneráveis. Façamos a nossa oração. Senhor Jesus, que escolhestes viver entre os pequenos e revelastes nos pobres o vosso próprio rosto, nós vos pedimos a graça de entrar neste estudo com coração aberto e humilde. Que cada palavra lida desperte em nós o desejo sincero de compreender mais profundamente o mistério do vosso amor preferencial pelos últimos. Livrai-nos de toda indiferença e fazei-nos atentos ao vosso Espírito, que sempre conduz a Igreja pelo caminho da compaixão e da justiça. Deus de misericórdia, ao meditarmos sobre a vida dos santos, dos padres da Igreja e das comunidades cristãs que fizeram dos pobres o verdadeiro tesouro da Igreja, iluminai nossa mente para acolher a força deste testemunho, que possamos perceber com a fé se torna viva quando toca a carne ferida dos irmãos. E como a caridade não é acessório da fé, mas sua expressão mais autêntica, tornai-nos dóceis para reconhecer a vossa presença nos que sofrem e para aprender deles o Evangelho vivo. Espírito Santo, vinde purificar nossas intenções e renovar em nós o ardor missionário. Que este estudo nos leve a uma conversão mais profunda, a uma vida mais desprendida e a um amor mais concreto pelos pobres, pelos enfermos e por todos os que carregam pesos ocultos. Dai-nos a coragem de viver uma fé que se traduz em serviço, partilha e cuidado, para que a Igreja, por nossas mãos e escolhas, seja sempre sinal visível do reino, que começa entre os mais vulneráveis. Amém. Vai aos pobres anunciar
sofrem oprimidos, eu sou libertação. Vai os pobres anunciar a mensagem da esperança, e aos que sofrem oprimidos, eu sou libertação. Hoje, infelizmente, nós não teremos a participação da Rosalva em nossa reflexão. A Rosalva está internada, por isso nós pedimos a oração de todos vocês pela recuperação dessa nossa irmã. O Mateus, então, é que traz para nós o texto da Dilexite deste dia, os parágrafos 37 e 38. Seja muito bem-vindo, Mateus, às nossas reflexões. A verdadeira riqueza da Igreja. São Paulo refere que entre os fiéis da nascente comunidade cristã não havia muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Entretanto, apesar da própria pobreza, os primeiros cristãos têm a clara consciência da necessidade de acudir àqueles que passam maiores privações. Já nos alvores do cristianismo, os apóstolos impõem as mãos sobre 7 homens escolhidos pela comunidade e, em certo grau, integram-nos no próprio ministério, instituindo-os para o serviço. Tradução da palavra diaconia, em grego, dos mais pobres. É significativo que o primeiro discípulo a dar testemunho da sua fé em Cristo, com o derramamento do próprio sangue, seja Santo Estevão, que fazia parte deste grupo. Nele se unem o testemunho de vida na atenção aos necessitados e o martírio. Pouco mais de 2 séculos depois, um outro diácono manifestará sua adesão a Jesus Cristo de modo semelhante, unindo na sua vida o serviço dos pobres e o martírio. São Lourenço. A partir dos textos de Santo Ambrósio, vemos como Lourenço, diácono em Roma, no pontificado do Papa Sisto II, ao ser obrigado pelas autoridades romanas a entregar os tesouros da igreja, trouxe consigo, no dia seguinte, os pobres. Quando lhe perguntaram onde estavam os tesouros que prometera, mostrou os pobres, dizendo: "Estes são os tesouros da igreja." Ao narrar este episódio, Ambrósio pergunta: que melhores tesouros teria Cristo do que aqueles nos quais ele mesmo disse que estava? E recordando que os ministros da igreja não devem jamais trascurar o cuidado dos pobres, e menos ainda acumular bens em benefício próprio, afirma: é necessário que cada um de nós cumpra esta obrigação com fé sincera e perspicaz providência. Sem dúvida, se alguém desvia alguma coisa como para utilidade própria, isto é crime. Mas, se dá aos pobres, se resgata o cativo, isto é misericórdia. A igreja nasceu pobre, frágil e sem prestígio, mas profundamente movida pela força do Espírito. Sua grandeza nunca esteve no poder humano, e sim na capacidade de fazer do amor concreto o seu caminho. Os primeiros cristãos compreendiam que a fé não se separa da solidariedade e que o cuidado dos pobres não é algo opcional, mas a expressão essencial do seguimento de Jesus. Nesse contexto, surge a instituição dos diáconos, homens escolhidos para servir. A diaconia não é apenas uma função, mas um modo de ser igreja. Significa descer até onde a dor grita, onde a dignidade é ferida e onde Cristo se esconde nos pequenos. A primeira comunidade discerniu que o serviço não é um apêndice da fé, é seu coração.
Santo Estevão representa essa verdade de forma cristalina. Atento aos necessitados, firme no anúncio e fiel até o derramamento de sangue, ele une a caridade e o martírio como faces inseparáveis da mesma entrega. Seu testemunho mostra que servir os pobres custa, exige renúncias e muitas vezes incomoda. 2 séculos mais tarde, São Lourenço retoma com vigor esse legado. Sua resposta às autoridades romanas é um dos gestos mais belos da história da Igreja, apresentar os pobres como um tesouro. Ele não apenas afirmou, mas mostrou concretamente que a riqueza da Igreja são as pessoas, especialmente aquelas que o mundo descarta. O olhar de Lourenço nos ensina a revalorizar aquilo que facilmente esquecemos. Tudo o que existe na Igreja, estruturas, dons, ministérios, bens, só tem sentido quando se converte em serviço. Fora disso, perde sua finalidade e se esvazia do Evangelho. A pergunta de Santo Ambrósio ecoa com força. Que melhores tesouros teria Cristo do que aqueles nos quais ele mesmo disse que estava? Essa frase revela o centro do ensinamento cristão. Cristo está nos pobres. Servi-los não é filantropia, é encontro com o próprio Senhor. Por isso, o acúmulo de bens, quando desviado para interesses pessoais ou comunitários egoístas, é denunciado como crime espiritual. Não por moralismo, mas porque trai a identidade de Cristo pobre e servo. A verdadeira administração dos bens e dos dons deve sempre favorecer os que sofrem. Ao mesmo tempo, Ambrósio recorda que usar os bens para socorrer os pobres e resgatar os cativos é um ato de misericórdia. É a forma pela qual o Evangelho se torna carne e transforma realidades. A Igreja, para ser fiel à sua missão, precisa manter viva essa memória. Hoje, quando tantas distrações e prioridades secundárias ocupam nossas comunidades, o testemunho desses diáconos mártires nos chama a voltar ao essencial. A Igreja perde sua força quando se distancia dos pobres e floresce quando caminha com eles. A verdadeira riqueza da Igreja não é aquilo que possui, mas aqueles que ama. É nas periferias, nas lágrimas, na esperança dos pequenos que Cristo se deixa encontrar. E quem se coloca a serviço dos pobres redescobre o rosto autêntico do Evangelho. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. O Papa Leão nos recorda a identidade das primeiras comunidades cristãs. Elas nasceram pobres no meio dos pobres. Eram formadas por homens e mulheres simples. Entre os primeiros cristãos, a pobreza não era idealizada porque era uma realidade de todos, mas era transformada em fraternidade. Mesmo pobres, eles sentiam necessidade e urgência de cuidar de quem estava em situação ainda pior. Isso se tornou uma opção evangélica. Levaram tão a sério que instituíram o cuidado dos marginalizados como ministério sagrado, como vocação. Escolheram então Estevão, que se dedicou à missão com fidelidade ao ponto de pagar com a própria vida os riscos do seguimento de Jesus. Isso significa que, para a Igreja hoje, servir os pobres não é opção, é sacramento da presença de Cristo no mundo. Por outro lado, uma igreja que ajunta tesouros, que está muito mais preocupada com bens materiais e não dá devida atenção aos pobres e sofredores, está traindo o Evangelho. Vivemos num mundo
onde a cultura do lucro é considerada natural e onde o valor das pessoas muitas vezes é medido pelo dinheiro que produzem. Nesse contexto, Dilexiti é um grito profético. A igreja só é igreja quando rompe com a lógica da acumulação e assume a lógica do evangelho, que é a partilha, a solidariedade e a misericórdia. E o que isso pede de nós hoje? Nós somos chamados a uma conversão pastoral concreta. Voltar à simplicidade das origens, onde ninguém passava necessidade se estivesse dentro da comunidade. Recolocar os pobres no centro, não como destinatários, mas como sujeitos e protagonistas. E purificar a igreja de mentalidades e estruturas que geram privilégio, luxo, ostentação ou clericalismo. A verdadeira riqueza da igreja é o povo de Deus. E, em primeiro lugar, os pobres. Se a igreja perder isso, ela perde Jesus Cristo. Comunidade eclesial de base, um novo modo de viver a fé, comprometida com a sociedade, mudando a história para quem vier. Gente oprimida que acredita em Deus, está presente em toda situação, e na certeza de vencer um dia, caminha em busca da libertação. Comunidade não é multidão, comunidade é grupo de cristãos, se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Chegamos assim ao final desta nossa reflexão. Que este nosso encontro reacenda em nós o desejo de uma igreja que reconhece como tesouro aquilo que Cristo mesmo disse ser seu, os pobres. Que nossa fé se traduza em serviço, em generosidade e em cuidado concreto, para que em tudo brilhe a verdadeira riqueza do Evangelho. Oremos. Senhor Jesus, que vos fizestes pobre para nos enriquecer com o vosso amor, renovai em nossa comunidade o espírito de serviço que marcou os primeiros discípulos. Que o testemunho de Estevão e Lourenço nos inspire a viver a diaconia com coragem e fidelidade. Concedei-nos um coração sensível ao sofrimento dos pequenos, capaz de reconhecer neles o vosso rosto. Que não busquemos tesouros passageiros, mas encontremos nossa alegria no cuidado, na partilha e na misericórdia. Fortalecei-nos, Senhor, para que a nossa igreja seja sempre sinal de esperança e presença amorosa entre os pobres. Que nossos gestos revelem ao mundo a verdadeira riqueza do vosso reino. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Antes que te formasse dentro do céu de tua mãe, antes que tu nascesse, te conheci, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás um dia enviar-te, e o que eu mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, há de me